Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, canal do Guihain. Eu tô aqui para gravar mais um vídeo Conversa de Pastor e tô aqui com as minhas companheiras, a Nala e a Paçoca, que quando eu tô aqui no meu escritório trabalhando, no meu computador, elas estão sempre juntos aí, juntas comigo. Ahn, e o assunto que eu quero trazer hoje é um assunto que chega no gabinete pastoral muitas vezes por um incômodo que as pessoas têm, as pessoas que participam da igreja, elas têm, também pode ser a gente pode considerar isso como uma angústia de como é que a igreja ela está se portando ou como é que a gente entende, né, a igreja. Normalmente essa preocupação ela tá mais relacionada a outras pessoas e essa reflexão a gente não faz ela muito para nós mesmos e ela aparece também nas conversas que a gente tem com os membros da igreja. Esse assunto ele está recorrentemente pipocando e é uma preocupação que ela é muito válida porque ela faz a gente refletir sobre como nós enxergamos a igreja. E acho que essa preocupação, ela parte do princípio da fé da outra pessoa, de como é que a outra pessoa ela vê a igreja. Muitas vezes as pessoas observam os outros e pensam assim: ah, será que aquela pessoa ela tá vindo na igreja só porque é tradição ou se ela tem uma fé de fato? O importante, na verdade, é que essa pessoa ela vem para a igreja, ela ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus ela opera a fé, ela cria a fé no coração das pessoas. E a gente não pode subestimar a fé das pessoas. O pastor, ele que está ao lado, ele conduz as pessoas para terem a fé em Cristo Jesus e realmente coloquem toda a sua confiança em Jesus. Mas às vezes na forma como a igreja ela se organiza, a crítica que se faz para a igreja é que ela parece um clube. E o que essas pessoas elas querem dizer com isso? Que a igreja parece um clube. É um lugar onde a gente se encontra talvez uma vez por semana, né? Pode ser ou no sábado ou no domingo. É um lugar lá onde a gente encontra as pessoas, né? Eu ouço a palavra, eu também faço a minha parte quando eu vou na Santa Ceia. E depois eu faço a minha parte também dando a minha oferta. E algumas pessoas entendem que fazer parte da igreja é você fazer parte de um clube, né, ou de uma sociedade. Então, acreditam que pagando um determinado valor, eles fazem parte daquela igreja, né, enfim. E depois vão para casa, vivenciam a sua vida normalmente, muitas vezes não se preocupando com a sua vida espiritual, não tendo uma vida de oração, não tendo uma vida de contato com a palavra de Deus, de meditação, de devoção. Isso porque a nossa vida ela é realmente muito corrida e às vezes a gente não tem tempo ou a gente não quer ter tempo, achar tempo para isso. Uh, porque a gente está tão atarefado, a gente está procurando, a gente está querendo buscar os nossos objetivos, né, aquilo que a gente colocou como meta para a nossa vida. E também porque uma vida devocional ela não faz parte da nossa rotina. Isso a gente não pode deixar de lado também. E se a gente pensar dessa maneira, parece mesmo. Parece que a igreja ela é um clube. Mas um clube, ele tem princípios que são distintos daquilo que é a igreja e de como nós devemos olhar para a vida na igreja. Um clube ele nasce de um grupo de pessoas que tem uma afinidade ou uma coisa em comum. Eles têm um interesse comum e eles se reúnem lá ocasionalmente ou regularmente. Mas a igreja é diferente. A igreja não é um lugar onde as pessoas têm uma afinidade ou que elas têm alguma coisa em comum e elas querem se reunir. Na verdade, a igreja é um lugar onde Deus se interessa pelas pessoas e esse interesse que Deus tem pelas pessoas é de salvar elas.
E a forma como Deus salva as pessoas é por meio de Cristo Jesus. E através da igreja, Deus entrega para nós o próprio Jesus. Através do batismo, através da pregação da palavra, através da Santa Ceia. Então, Cristo está sempre sendo entregue para as pessoas, e quando as pessoas recebem Cristo, elas são salvas por meio da fé. Essa semana, alguém até compartilhou comigo uma imagem que eu achei muito interessante. Ela é uma crítica muito forte, mas ela traz uma reflexão muito profunda. E nessa imagem dizia lá que muitas vezes a igreja ela é vista como um drive-thru, onde as pessoas elas vão, elas se servem e depois vão embora. E elas não acabam não se envolvendo com as pessoas, não acabam se envolvendo com a causa do evangelho propriamente dito. Mas isso é o reflexo da nossa sociedade, isso é o reflexo da nossa rotina. Nós somos extremamente consumistas. Tudo precisa ser muito rápido na nossa vida. A gente não tem mais paciência e tempo. Eu vejo que o grande desafio que é estar na igreja hoje, um dia eu até preguei sobre isso, como as pessoas vêm para a igreja e fazem uma coisa totalmente fora da realidade delas, porque elas sentam para ouvir a pregação, muitas vezes ali de 15, 20 minutos, ouvir o pastor pregar a palavra de Deus. É uma coisa incomum nos dias de hoje. Então é um grande desafio também para os pregadores pregarem o evangelho de Cristo, né? Porque as pessoas, o nosso cérebro está sempre acelerado. E só que se a gente olha assim e analisa a igreja, os primeiros cristãos, como eles se organizavam, Atos dos Apóstolos, como o apóstolo Paulo ele escreve as suas cartas para as igrejas. Essas igrejas elas não eram um clube, mas elas são vistas, a gente pode perceber que elas são de fato uma comunidade, onde as pessoas ajudam umas às outras, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se conhecem, onde elas ajudam umas às outras. E o apóstolo Paulo muitas vezes chama a atenção nas cartas para ajudar aqueles que são mais vulneráveis. A gente vê a igreja em Atos dos Apóstolos também, eles ajudam uns aos outros, eles se reúnem para tomar decisões em comum para o bem da proclamação do Evangelho. E então eles são vistos como uma comunidade, mas eles não estão ali unidos por uma afinidade. O que eles têm, o que a igreja na verdade tem em comum até hoje é o pecado. Só que o pecado, ele não une as pessoas, ele divide as pessoas. O pecado causa discórdia, o pecado ele causa mal na nossa vida, causa mal na vida das outras pessoas. É por causa do pecado que muitas vezes tem divisão dentro da igreja, que tem discussões. O pecado ele não nos une. Agora, a igreja de Deus ela permanece unida porque Deus sustenta a sua igreja com a sua graça, com o seu amor. É isso que mantém a igreja como comunidade. É isso que mantém a igreja em comunhão. Por isso, a gente não pode pensar que quando nós vamos à igreja, nós vamos lá para consumir, nós vamos lá para sermos servidos. Nós somos servidos por Deus, pela sua palavra, pelos sacramentos, a nossa fé é fortalecida, nós temos os nossos pecados perdoados, mas nós somos servidos por Deus e Deus sabe aquilo que nós precisamos. Mas não é só isso. Na igreja nós também somos ensinados a servir. Nós somos ensinados a nos relacionar, porque o resumo dos mandamentos de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. Então nós somos desafiados a vivenciar a nossa fé diariamente, mas também na vida em comunidade, porque a gente testemunha uns para os outros o amor de Deus por nós. O que Deus faz na minha vida? Quando a igreja ela está reunida, quando ela
está ali em comunhão, quando ela está como uma comunidade reunida, ali é o lugar onde a gente pode aprender uns com os outros. A gente pode se conhecer melhor, a gente pode, até nas coisas da nossa vida comum, elas podem facilitar. Tem algum prestador de serviço, acaba conversando, alguém tem uma oportunidade de emprego, conhece uma outra pessoa, a gente pode se ajudar também nessas coisas. Mas, especialmente, a gente fortalecer uns aos outros na fé, quando a gente compartilha aquilo que Cristo faz por nós, nas nossas dificuldades, como Deus sustenta a nossa vida e dá testemunho para outra pessoa para que ela se mantenha firme na fé. Assim também a gente pode orar uns pelos outros, porque o mundo lá fora não vai orar a Deus, não vai pedir ajuda de Deus. Agora os cristãos podem orar uns pelos outros. Eles podem orar por aqueles que estão passando por uma dificuldade e agradecer a Deus quando tem uma bênção na vida de um irmão ou de uma irmã na fé. Porque Deus, ele quer que a gente se fortaleça na fé e que a gente se mantenha unido dando testemunho, que a gente esteja também a serviço do evangelho, né? E, de fato, tem uma coisa que é muito importante nesse aspecto da comunidade, que é a gente pertencer à igreja. A gente, de fato, fazer parte. Não é só a gente bater o ponto lá e ir embora, mas a gente vivenciar, estar junto, pertencer à igreja, pertencer à causa do evangelho também, unido com os outros irmãos. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para estarmos ali e nós somos chamados por Deus de filhos. Nós somos parte da família de Deus, somos parte do povo de Deus. E Deus fez isso por meio do nosso batismo, ele faz isso por meio da fé. Nós pertencemos. Não é só o fato de eu me sentir parte daquilo, é eu de fato crer que eu sou parte por causa daquilo que Cristo faz por mim e eu me envolvo nessa causa do Evangelho. E tem tanta gente que precisa ouvir essa mensagem de amor. Então, para finalizar, eu quero dizer assim que a igreja, ela não é o lugar apenas para você ser servido. A igreja é lugar de comunhão, é lugar de você estar junto, é o lugar onde você pode conhecer novas pessoas, onde você pode confiar que naquele lugar você tem pessoas que têm as mesmas dificuldades que você, mas que são sustentadas pela graça, pelo perdão, pelo amor de Deus. E mesmo que haja as diferenças, o que nos une é Deus e o seu amor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa reflexão e que Deus te fortaleça a você fazer parte do povo de Deus e estar engajado na proclamação do Evangelho junto com a sua igreja, junto com a sua comunidade local, testemunhando o amor de Cristo. Que Deus te abençoe.